Na igreja vai ter gente que é joio, Uhum. e eu tenho que lidar com joio de uma forma. Né? Estão tentando pensar teologicamente nesse problema administrativo. Tem gente que é a parábola da figueira, que você tenta adubar mais um ano e ver o que que dá, antes de cortar fora. E tem gente que é lobo. E lobo você combate, você faz uma outra atitude. Então, como que eu lido com isso na minha igreja quando o pastoreio, o tipo de membro, esses grupos começam a aparecer? E, de novo, isso é uma coisa que você vai precisar ensinar os líderes a fazer. Porque, às vezes, o pastor, ele meio que já faz isso intuitivamente quando ele está fazendo diretamente com as pessoas. Ele meio que já vai identificando e agindo, né? Mas a gente, como não formaliza esses conceitos, tem dificuldade, às vezes, de ensinar os líderes a fazer esse tipo de coisa. Então, a Bíblia fala que o joio é aquele que é semeado no meio do trigo e que, às vezes, a gente quer arrancar ele do meio da igreja e que Deus proibiu. Ele falou, não mexe, porque senão o trigo sai junto. Espera, no momento certo eu faço isso, né? Eu faço essa separação. A figueira é aquele que Deus gostaria de arrancar e a gente fala com Deus, peraí Deus, não mexe, né? Me dá um ano, eu vou organizar, se em um ano não resolver, aí a gente tira fora, a gente corta fora. Que é diferente do lobo, que a Bíblia diz que precisa, cara, você tem que matar o lobo, né? O lobo, você não deixa ele se criar, você não deixa ele se desenvolver. Então, existem pessoas que elas estão de propósito tentando causar alguma coisa dentro da igreja para atender o interesse pessoal. Pode ser simplesmente o prazer e a diversão de ver o circo pegar fogo, pode ser que a pessoa quer montar uma igreja a partir da sua igreja. Então, chega essa fase, a síndrome de Absalão, ela passa a ser muito mais factível. Então, antigamente, quando o pastor convive ali com todos os membros o tempo inteiro, é muito difícil alguém chegar e falar assim, se eu fosse pastor eu faria diferente, faria isso, aquilo. O pastor vai ficar sabendo, né? Eu lembro quando a gente teve uma rebelião na igreja há alguns anos atrás, e a igreja ela tinha ali em torno de 60 a 70 membros, e o pessoal rebelde chamava o pessoal para almoçar na casa deles e ficava falando que Mateus está errado, a igreja está errada, podia ser assim, tinha que ser assado, não sei o quê, queria mudar até o sistema de governo da igreja, né? E aí, mas só que o Mateus também almoçava com essas pessoas frequentemente. As pessoas chegavam e me contavam, olha, está acontecendo isso aqui, o que eu faço, como é que eu reajo e tudo, me incomodou. Diferente do que vai estar acontecendo agora, que eu não convivo com as pessoas. Então, se chega um Absalão e começa a falar assim, porque eu faria diferente, as pessoas até sentem assim, cara, eu tenho que ser fiel a esse cara aqui, porque eu vejo muito pouco Mateus, né? E esse é o cara que vem na minha casa, que me visita, que ora comigo, que quando meus filhos estão com um problema, vai lá e cuida dos meus filhos, não sei o quê. Então, a tendência é a pessoa criar um vínculo de fidelidade muito maior com quem está perto dele. Por isso que o líder que está perto das pessoas, ele é um líder que a gente tem que orientar, instruir bastante. Se é lobo, tem que cortar fora rápido, o mais rápido possível, né? Joio é aquele tipo de gente que está ali, ele não produz, ele, dentro da contexto da parábola, às vezes nem crente você identifica ali situações na vida dele que não é crente, mas se você tirar, tem gente que gosta dele, às vezes o filho dele, a mulher dele vai sair junto, que é gente boa, bacana, que está servindo a Deus, avançando. Então é os que Deus falou assim, cara, não mexe com esses. Deixa que por conta própria vai ou não vai, eles não têm interesse em tumultuar e nada nesse sentido. A figueira já é diferente, são aquelas pessoas que foram colocadas em determinada posição para dar frutos, para fazer algo, mas que, às vezes, por algumas dessas razões, elas não conseguem avançar ou travam, param de produzir, né? E aí eu acho que existe um tempo de tolerância para a gente tentar, de uma forma alternativa, organizar a vida ali da pessoa, as decisões que ela vai tomar. Mas uma vez que você passa esse tempo, que seria esse um ano, a ideia é também corta fora. Não deixa essa pessoa liderando. Então você vai tirar da igreja, mas vai tirar da liderança. Vai falar assim, olha, eu agradeço o tempo que você esteve aqui, etc e tal, mas assim, não dá para avançar desse jeito, né? Eu tive uma conversa com o nosso pessoal aqui, nessa perspectiva de que os líderes da igreja que efetivamente vão ter contato com os membros da igreja, né? Eu falei com eles assim, cara, você não pode
publicamente, em nenhum momento, em nenhum motivo, por nenhuma razão, falar que, cara, eu discordo do Mateus em algumas coisas. Eu falei para ele, se você discordar de mim doutrinariamente, que eu estou ensinando heresia, e você confirmar que eu estou ensinando heresia, aí você tem que tentar me tirar, e se eu não tirar, tu tem que sair da igreja, porque você não vai submeter a algo antibíblico. Quando não é antibíblico, quando é procedimental, quando é uma percepção de como a igreja deve ser, para onde deve andar, etc e tal. E se for uma doutrina bíblica e for provado que está na Bíblia, é você que vai sair, né, se continuar ensinando aquilo errado, você tem que concordar comigo 100%. Então, às vezes, as pessoas que estão querendo promover uma contendinha, né, elas chegam e falam assim, mas Mateus também é humano, Mateus também erra, você não concorda 100% com Mateus. Às vezes o líder não percebe que a fala daquela pessoa não é no sentido de vamos ajudar o Mateus a melhorar. A fala daquela pessoa é porque ela quer pegar aquilo ali e falar assim, tá vendo? O líder fulano também não concorda com o Mateus. Para poder promover uma validação da opinião dela ou daquilo que ela está fazendo. Então, isso é uma coisa que o líder tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha de você tem que ter sua autonomia, sua personalidade, blá blá blá, e toda aquela conversa que a pessoa tem, que na verdade o objetivo é minar o desenvolvimento e a autoridade da igreja. Então, como eu preciso que o pastoreio aconteça através dos líderes, a informação chegue lá na ponta, nenhum líder represe a informação, eu preciso garantir que ele concorda 100% comigo. Que ele olha para aquela situação do mesmo jeito que eu olho, ele vê o que precisa ser feito do mesmo jeito que eu preciso ser feito, para que eu garanta que aquilo aconteça enquanto eu vou me dedicar a A ou B situação.